Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Esse é o segundo episódio da nossa playlist sobre Deep Learning com PyTorch. E nesse vídeo nós vamos começar a falar sobre tensores. No vídeo passado a gente deu uma introdução sobre o que vai ser essa playlist, o que a gente vai aprender. Montamos o nosso ambiente no Google Colab. E hoje, nesse vídeo, a gente vai propriamente começar a falar de tensores, beleza? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. E se você quiser aprender mais profundamente sobre detecção de faces e algoritmos sobre detecção de faces, incluindo um algoritmo que utiliza redes neurais convolucionais, vou estar deixando o link para o meu e-book aqui na descrição. Por apenas R$19,90 você pode comprar e ter acesso a vários exemplos de código, a uma explicação bem detalhada para você aplicar nos seus projetos, beleza? O link está aqui na descrição. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Aqui eu estou com uma representação de vetores, matriz e tensores. Então, qual que seria a diferença entre os três? Um vetor a gente tem uma única dimensão, então aqui ele possui uma única coluna e várias linhas. Uma matriz a gente possui duas dimensões, linhas e colunas. E um tensor a gente pode possuir de 3 até mais dimensões. Então, com 3 dimensões a gente até consegue visualizar um tensor 3D, mas a partir disso, 4 dimensões a gente já não consegue mais visualizar. E a estrutura que o PyTorch utiliza para armazenar os seus dados é o tensor. Não vou entrar muito em detalhes de por que o tensor, mas é basicamente uma forma melhor de você alocar dinamicamente os dados e facilitar o trabalho da GPU. Né? A gente permite um processamento em paralelo ali das informações, mas o que importa para a gente é que o PyTorch utiliza os tensores e a gente vai aprender nesse vídeo a lidar um pouco com os tensores, ok? Então, eu já montei aqui meu ambiente e eu vou importar aqui mais uma biblioteca, que é o NumPy SNP, para a gente poder dar uma comparada das diferenças entre os NumPy Arrays e os tensores, né? Basicamente, no Python a gente tem essas três estruturas. Se a gente for fazer um paralelo aqui com um vetor, matriz e tensor, a gente tem listas, NumPy Arrays e tensores. Né? Se a gente for criar uma lista simples, eu posso dizer que a minha lista é igual a 1, 2, 3 e 4 e eu vou exibir a minha lista. Estou aqui a minha lista 1, 2, 3 e 4. Então, se eu quiser que a minha lista vire uma matriz agora, eu posso dizer que lista vai valer abre e fecha colchetes, abre e fecha novamente, 1, 2, 3 e 4. Abre e fecho de novo, 5, 6, 7 e 8. Se eu exibir a minha lista, beleza, temos uma matriz. E a gente pode ver que a representação aqui está diferente, a gente tem esses dois colchetes no fundo. Temos uma matriz. Eu posso fazer a mesma coisa utilizando NumPy Arrays. NumPy Arrays é uma estrutura utilizada pela biblioteca NumPy, que é muito utilizada também, que a gente pode trabalhar com matrizes e vetores. Então, se eu quiser criar uma matriz aqui no NumPy, eu posso dizer que o meu NumPy Array, vou chamar de NP, NP1, vai valer NP, e aí eu posso dizer, eu tenho vários métodos aqui, um deles é o método random, que é o módulo random que tem o método aqui range, que eu vou dizer, eu vou formar aqui uma matriz passando as linhas e as colunas. Então eu quero 3 linhas e 4 colunas. Então ele vai criar uma matriz com valores aleatórios. Eu vou exibir aqui NP1. Então aqui, ó, criei mais uma matriz, beleza? Então criei de uma forma aqui com listas, criei utilizando NumPy Arrays. Se eu ver, eu posso ver também o tipo de dado. Se eu digitar np1.dtype,
eu vou ter float 64, que é o tipo de dado de cada número aqui. Então, até números com até 64 bits eu consigo representar nessa minha matriz, ok? Posso também criar uma lista utilizando o NumPyArrays. Então, np1 vai receber np.random.range. Na matriz eu passei linhas e colunas. Na lista eu vou passar somente linhas. Então, 5. Quer dizer, na lista eu vou passar somente colunas, né? A lista ela só tem uma linha e várias colunas. É um vetor, né? Se eu inverter isso aqui, eu vou ter uma única coluna e várias linhas, mas eu tenho uma única dimensão aqui e aqui eu tenho duas dimensões, beleza? Agora que vem a parte interessante. Criamos nativamente com Python, criamos utilizando o NumPyArrays, agora vamos criar utilizando tensores do PyTorch. Então, a gente vai criar uma matriz também da mesma forma. Então, vou dizer que o meu tensor 2D vai ser igual a torch, que é a nossa biblioteca, ponto range n, que é o nosso método. E aí eu passo as linhas e as colunas. Então, se eu exibir aqui meu tensor 2D, eu vou ter aqui minha matriz. Então, aqui eu tenho uma matriz do tipo array, aqui eu tenho uma matriz do tipo tensor. Não vou entrar tanto nos detalhes de qual é a diferença, mas basicamente são formas de a gente criar uma matriz aqui. No PyTorch a gente cria utilizando tensores, no NumPy a gente cria utilizando o NumPyArrays. Nativamente no Python a gente cria utilizando aqui os colchetes dessa forma. Então, criamos o nosso tensor. Eu posso também ver o tipo desse tensor. Então, tensor 2D ponto type. Não é type, é dtype. Isso, dtype. Então, aqui a gente tem torch.float32, aqui a gente tem float64. Então essa é uma das diferenças ali, que nos tensores a gente representa 32 bits, no NumPyArrays a gente representa 64 bits. Beleza, porém a vantagem dos tensores, e é aqui que entra o detalhe, é que eu não preciso só criar tensores em duas dimensões ou em uma dimensão. Eu posso criar em quantas dimensões eu quiser. Então se eu fizer o seguinte, vou criar um tensor 3D. Então, torch.range. E aqui eu passo 3 dimensões. Então, eu quero uma dimensão de 2 por 3 por 4. E eu vou exibir aqui tensor 3D. Eu sempre esqueço de exibir embaixo. Então, a gente tem aqui, ó, duas dimensões. 1, 2. Eu tenho 3 linhas, 1, 2, 3 e 4 colunas em cada uma das minhas representações aqui, que nesse caso são 2. Então, além de eu ter largura e altura, eu tenho largura, altura e aqui digamos que seria uma profundidade, ok? Então eu tenho aqui 2, habilitei o tradutor aqui sem querer. Eu tenho 2 por 3 por 4. Eu posso fazer também um tensor 4D. Então, torch.range. Vou fazer 2 por 3 por 4 por 5. E vou exibir meu tensor 4D. Então, eu tenho aqui 2, porque são duas. Então, eu tenho aqui 2, 1, 2, por 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, por 4, 1, 2, 3, 4, por 5. São 5 colunas. Então, aqui eu posso criar com quantas dimensões eu quiser, beleza? Eu tenho outros métodos aqui nos meus tensores, né? Se eu criar um outro tensor
tensor zeros. Eu tenho um método aqui chamado tort.zeros. Se eu quero criar um tensor só com zeros, então vou chamar de 2 por 3 por 5. Se eu exibir tensor zeros, eu vou ter aqui um tensor só com zeros. Eu posso criar também um tensor só com uns. Então, tort.ones. E posso passar a minha dimensão. Se eu quiser criar com 4 dimensões, 4, 5, 2 e 6. E vou exibir meu tensor ones. Tenho aqui um tensor só com uns, então a gente pode ver que a gente pode criar estruturas extremamente complexas aqui conforme a gente for utilizando os tensores. E outra coisa muito interessante aqui é a gente conseguir converter tensores para NumPy arrays e vice-versa. Então, se a gente tem um NP array, a gente pode converter ele para tensor. E se a gente tem um tensor, a gente pode converter ele para um NP array. Vamos fazer isso aqui. Então, eu quero um tensor. Vou criar tensor from NumPy. Então, eu quero criar um tensor a partir do NumPy. Eu vou chamar o seguinte: tort.tensor, e vou passar aqui uma das nossas variáveis que a gente criou lá em cima. Por exemplo, nossa pode ser a np1 aqui. Se eu exibir a np1, então criei o tensor a partir do NumPy. Se eu exibir a minha variável do NumPy, eu tenho ela aqui do tipo array. Agora, se eu exibir tensor from NumPy, eu tenho um tensor com os mesmos valores aqui. Muda um pouco a quantidade de casas decimais, porque aqui é float 64, aqui é float 32, então acaba que a representação da quantidade de casas decimais é um pouquinho diferente, mas os números são os mesmos aqui no formato NP-array e aqui no formato de tensor, ok? Eu posso fazer também ao contrário, né? Eu tenho um NumPy array e quero transformar o meu tensor num NumPy array. Posso fazer isso também. Para o nosso caso aqui não vai ser muito útil, porque a gente vai estar trabalhando com tensores. Então a gente conseguiu aqui ter uma visão geral dos tensores. Se você quiser, tiver mais curiosidade em pesquisar sobre tensores, na documentação do PyTorch a gente tem uma lista aqui completa com inúmeros métodos dos tensores que a gente pode estar utilizando. São vários, são muitos, ó. São vários. Beleza? Então, aqui a gente consegue ver a dimensão dos tensores, né? O quanto eles são úteis e quantas operações eles permitem a gente fazer com dados, ok? Então, nesse vídeo é isso. A gente viu uma visão geral dos tensores. No próximo vídeo a gente vai executar algumas operações matemáticas utilizando tensores, beleza? Então, até lá. Valeu!